meninas, meu nome é Clara. Tudo Oi, bem? meu nome é Fernanda e essa que está do meu lado é a minha amiguinha Laurinha. Vocês? Meu nome é Beatriz. Hoje eu vou contar a história primitiva da educação. Então, vamos começar lá muito tempo atrás, com os Australopithecus. Eles viveram 5 milhões a 1 milhão antes de Cristo. Vocês acreditam? Eles eram caçadores e construíam seus próprios abrigos. Eles lascavam as pedras para construir suas próprias ferramentas. Depois deles vieram os pitecântropos. Eles viviam 2 milhões e 200 mil antes de Cristo. Eles tinham um cérebro pouco desenvolvido. Eles viviam da colheita e da caça. Foram os primeiros a conhecer o fogo. Depois deles vieram os homens de Neandertal. Viveram 200 mil e 40 mil anos antes de Cristo. Eles desenvolveram as armas e criaram um culto para os mortos. Também criaram as pinturas. E sabia que eles desenhavam nas cavernas? Isso mesmo, desenhavam os que eles viam, os animais e tudo mais. Depois deles vieram o Homo sapiens. Eles já tinham as características dos homens de hoje em dia. Eles possuíam já a linguagem. E eles educavam seus filhotes e também viviam da caça. Bom, nesta época não existia educação de forma de escolas. Eles ajustavam as crianças nos seus ambientes físicos através das suas experiências. Os chefes das famílias eram os primeiros professores e em seguida os sacerdotes. Então, nessa época, não existia escola ainda e a criança não era obrigada a aprender, mas eles aprendiam com seus pais, eles aprendiam coisas antigas. Hoje em dia, nós precisamos da escola para aprendermos, ela é muito importante. Essa foi a história de hoje. Um beijo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Laura e hoje eu vou apresentar para vocês a história da educação no período colonial. E para isso, eu vou chamar os meus amigos que vão me ajudar durante a contagem dessa história. Vamos lá. Vou apresentar para vocês a minha amiga Zuzu. Meu nome é Leide, mas pode me chamar de Zuzu. Agora eu vou chamar a minha amiga Bárbara. Olá, pessoal. Eu me chamo Bárbara. Tudo bem com vocês? E agora, por último, o meu amigo Cauê. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Cauê. Tudo bem com vocês? Agora vamos lá. Vamos começar contando a história. A história do Brasil é marcada pela dependência, exploração, violência e desrespeito às diferenças culturais e privilégio material de grande parte da população na época. E com a chegada do elemento europeu, lembra da minha amiga Bárbara? Sou eu. Ela vai representar os europeus nas terras brasileiras. Então, o que aconteceu? Quando os europeus vieram para o Brasil, essa situação começou a provocar um choque cultural. Lembra da minha amiga Zuzu e do meu amigo Cauê? O choque cultural rebaixava o índio e, posteriormente, o negro e enaltecia o branco. Seu projeto de colonização e o desejo de expandir-se o território econômico. Nesse contexto, a Companhia do Jesus, que são os jesuítas,
que foi fundada para contrapor os avanços da reforma protestante. Os jesuítas foram trazidos para o Brasil para desenvolver um trabalho educativo missionário. O objetivo principal deles, quando eles vieram para o Brasil, era catequizar e instruir os índios. Os jesuítas eram padres que pertenciam a uma companhia religiosa chamada Companhia de Jesus. Criados com o objetivo de disseminar a fé católica pelo mundo. Os padres jesuítas eram subordinados a um regime de privações que os pregavam para viverem em locais distantes e adaptarem às mais diversas condições do Brasil. Os primeiros jesuítas chegaram no Brasil no ano de 1549 e tinham como sua principal missão a catequização dos nativos que viviam aqui no Brasil. Para que houvesse essa comunicação, o padre José de Anchieta teve a brilhante ideia de fazer um manual para facilitar a comunicação entre eles entre os jesuítas e os nativos. Os jesuítas tiveram como posso dizer, um papel muito importante na educação, pois, além de darem catequese para os nativos, eles também educaram os filhos dos colonos, que viviam aqui também. E construíram os colégios, que foram a pedido da elite colonial. E que tinha acesso a esse colégio eram os filhos da elite colonial. Havia dois tipos de ensino, o aldeamento e o colégio. O ensino jesuítico só poderia interessar aqueles que não precisavam trabalhar para sobreviver. O sistema de ensino jesuíta apresentava uma rede organizada de escolas, uniformidades de ação pedagógica, além das escolas de ler e escrever. Ministravam um ensino secundário e superior. Em 1759, o Sebastião José de Carvalho, Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, após entrar em conflito com os jesuítas, E posterior retificação das diretrizes colonial portuguesas deram fim à presença dos jesuítas no Brasil. os expulsou de todas as colônias portuguesas, suprindo todas as escolas. A razão para esse conflito é o fato de que os jesuítas se opuseram ao controle do governo português, ao ensino. Você está entendendo até aqui a minha contação de história? Sim, que legal! Bem interessante, né? Vamos continuar nossa contação de história? Vamos! Então vamos! Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Letícia e hoje, através desse vídeo, eu quero ensinar vocês que estão assistindo um pouco sobre a história do negro no tempo colonial aqui no Brasil. Vocês conhecem direitinho tudo o que aconteceu com os negros? O porquê do sofrimento que até hoje, infelizmente, ainda é tido na sociedade? Bom, a participação dos negros no Brasil colonial aconteceu a partir do momento em que a experiência colonial portuguesa estabeleceu a necessidade de um grande número de trabalhadores para ocuparem, em princípio, grandes fazendas produtoras de cana-de-açúcar. Tendo em vista realizada a exploração e a denomição do litoral africano, os portugueses buscaram nos negros a mão de obra escrava para ocupar tais postos de trabalho. Trabalhos esses que eram serviços braçais muito pesados, não eram trabalhos leves e que qualquer pessoa poderia realizar. Foi daí que se estabeleceu o tráfico negreiro, uma prática que atravessou séculos e forçou diversos negros a saírem de seus locais de origem para terem seus corpos escravizados. Então vocês já imaginam o quanto os negros sofreram com violência e com abuso naquela época, o quanto eram desumanas as condições de trabalho que eles tinham. Até hoje os negros sofrem preconceito, racismo, pré-julgamentos, só por causa da cor da sua pele. E muitos julgam que os negros eles não podem ocupar cargos hierárquicos em empresas grandes, cargos bons. Tudo que é concebido a eles são cargos que é visto na sociedade como cargos inferiores, porque eles não são merecedores disso, são merecedores apenas de cargos que não vão
trazer assim nenhum benefício, vamos dizer assim, à sociedade. Infelizmente, isso ainda é muito constante nos dias atuais. Infelizmente, o negro é a minoria em escolas, em empresas, até mesmo na rua. É muito difícil a gente encontrar vários negros juntos. É muito triste a realidade e eles ainda sofrem com toda com esse triste passado que eles tiveram. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a história do negro e vamos nos conscientizar quando a gente vê esse tipo de episódio no nosso cotidiano. Vamos lutar contra isso, vamos ajudar que esse racismo, que esse preconceito finalmente acabe de uma vez por todas. Afinal, nós somos todos iguais. Muito obrigada por terem assistido e foi um Oi, prazer. tudo bem? Meu nome é Juju. E o meu é Clarinha. E hoje vamos falar sobre o EJA. Vocês sabem o que é? Não? Então a gente vai te apresentar. O EJA, ou supletivo, como era chamado, significa Educação de Jovens e Adultos e é uma modalidade de ensino criada pelo governo federal que perpassa todos os níveis de educação básica do país e é destinada a jovens, adultos e até aos idosos que, por algum motivo ou dificuldades, não tiveram acesso à educação na sua idade apropriada. O EJA tem como objetivo principal democratizar o ensino público no Brasil. Isso mesmo, Juju. O EJA ajuda e dá oportunidades para aqueles que não tiveram. Mas, Clarinha, explica para nós como funciona. Explico sim. O EJA pode ser feito tanto no ensino presencial como à distância e é dividido em etapas, com abrangências do ensino fundamental ao ensino médio. Você sabia, Juju? Disso eu não sabia, Clarinha. Mas como que acontece essa abrangência? Acontece da seguinte forma. O EJA, para o ensino fundamental, é destinado a jovens a partir de 15 anos que não completaram a etapa entre o primeiro e o 9º ano. Nessa etapa, os alunos aprendem novas formas de aprender e pensar, e tem duração média de 2 anos para a conclusão. Já o EJA para o ensino médio é destinado a alunos maiores de 18 anos que não completaram o ensino médio, e o tempo médio de conclusão é de 18 meses. Nossa, que bacana, Clarinha. Muito obrigada. É sempre bom aprender algo novo, né? Imagina, Juju. Mas, Juju, você sabe quais matérias lecionadas na EJA? Essa eu sei, Clarinha. No ensino fundamental, são as matérias como língua portuguesa, ciências, matemática, inglês, artes, educação física, história e geografia. E no ensino médio, são todas essas matérias, mais física, sociologia, química e filosofia. Isso mesmo, Juju. Parabéns. Obrigada, Clarinha. Mas vamos falar sobre a prova final? Vamos sim. A prova avalia as competências dos estudantes para a obtenção de certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. Isso mesmo, Clarinha. Mas você sabia que a prova pode ser realizada tanto pelos alunos que estudaram por conta própria ou pelos alunos que estudaram pelo EJA? É realizada pelas secretarias municipais ou estaduais de educação. E a sua inscrição é gratuita e o aluno precisa ter pelo menos 15 anos para realizá-la. Então é isso, pessoal. O nosso bate-papo acaba aqui e muito obrigada a todos e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Tchau! Nós agradecemos a atenção. Tchau, pessoal! Pessoal! Por hoje é só. Foi muito bom ver vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado.